Então, eu tinha que dar essa assistência. Então, eu acho que é uma coisa que já nasci com isso, de poder ajudar. Eu acho que eu já vim com essa missão aqui nesse mundo. Então, eu peguei essa luta para mim. Começamos a fazer parte do movimento de saúde em 2003 e começamos a brigar pelas unidades básicas de saúde. E daí a gente veio outros movimentos, veio a questão racial também, a qual eu faço parte do movimento dos APNs, que é a Agente Pastoral Negros do Brasil. Faço parte da Aliança Pró Saúde da População Negra do município de São Paulo e também da área técnica de saúde. Então, todo esse meu trabalho que eu faço é um trabalho de comunidade, é um trabalho da sociedade civil, é um trabalho voluntário, não é um trabalho que eu sou remunerada. Então, é juntos, então juntos a gente consegue isso. Então, hoje eu digo que eu estou realizada na minha vida de eu poder ajudar as pessoas que precisam dos nossos, né? Então, isso para mim não tem preço, como eu digo isso. E eu acho que é por aí. Então, essa união nossa de sociedade civil, ela tem que existir. A gente tem que estar fazendo essa parceria com o governo para que a gente consiga algumas coisas, porque nada para a gente vem de graça. A gente tem que estar sempre em luta, sempre brigando, e principalmente na questão racial. E hoje a gente trava muito grande essa luta da saúde da população negra, que se faz necessário. Existe hoje leis que não são cumpridas, que não chegam nos municípios, principalmente nas cidades pequenas, nos municípios pequenos, lá no fundão, que o gestor sabe que existe, mas ele não põe em prática e ele não passa para a sociedade civil os seus direitos e não trabalha a política pública de saúde da população negra. E nós temos várias patologias que prevalecem mais na população negra. Que as pessoas falam, é mimimi, que vocês brigam o tempo todo, é mimimi, porque vocês querem isso, nós somos todos iguais. Não, não somos todos iguais, não. Nós somos todos iguais perante a Deus. Mas aqui na Terra, a nossa luta é bem diferente. E quando a gente briga, a gente não está brigando só por cor de pele, não é a cor da pele, é pelas políticas públicas e pelos nossos direitos que são negados. Então é por isso que a gente briga muito nessa questão. E hoje está aqui em em Cambuquira, né, na qual estou presidente do Instituto Cultural Marfis Afro. Ele tem um propósito. Ele tem esse propósito de trabalhar a região, não só a cidade... eu falo cidade de Tiradentes, que é 30 e tantos anos, eu já me sinto lá, né? Não só Cambuquira, como todas as mediações, Lambari, Três Corações. A cada ponto que as pessoas querem somar, eu estou aqui para ajudar, mostrar, fazer acontecer. O meu trabalho é esse, eu vim para isso. Então, lá em São Paulo, eu já cumpri essa missão. Então, agora eu venho para Minas Gerais diariamente para estar trabalhando isso, né? Só que eu preciso de vocês, dos brancos, dos negros e de todo mundo, para que a gente entre nessa luta e que a gente possa fazer acontecer, para que os nossos direitos sejam igual. Nós queremos ter uma saúde de qualidade para todos. Porque hoje a gente ainda é discriminado nessa questão. O governo não investe, não quer investir na nossa saúde. E nós precisamos. Então, por isso, eu conto com todos vocês em todos os territórios, gente. Então, nós temos que fazer esse Brasil inteiro entender isso, né? E principalmente em Minas Gerais. Eu, nascida e criada em Cambuquira, saí de Cambuquira para São Paulo com 18 anos. Hoje eu já estou completando os 70 anos. Então, eu preciso muito de vocês. E é juntos que nós vamos construir esse Brasil com qualidade. É isso. Alegria, né? Gente, eu sou Maicon Nunes, sou militante do Movimento Negro Unificado, né? Estou membro da coordenação estadual do Movimento Negro Unificado em São Paulo. Componho a coordenação estadual. Eu queria... Porque Geraldo ela é completa, né? E aí eu acho que eu queria me ater um pouco ao documentário,
no sentido de quanto que esse documentário, esse trabalho cinematográfico, audiovisual, ele tem potencial, né? Se acaba se posicionando como uma arma potente, né? Para a gente poder continuar inspirando pessoas, né? Eu acho que a Geralda ela é muito feliz em toda a sua trajetória, né? Uma trajetória de integridade, de honestidade, de, sobretudo, capacidade, né? Para poder sonhar, mas mais do que isso, lutar por um mundo melhor, por uma vida melhor, por uma sociedade melhor, né? Óbvio que nós somos pessoas negras, né? Militantes do movimento negro, né? E essa luta não é uma luta só nossa, é uma luta que necessariamente requer de toda a sociedade um posicionamento, uma compreensão de um histórico que este país tem, um país que acolhe todos, mas que tem um histórico de iniquidade, de genocídio, de exclusão da população negra. E a Geralda vem com um documentário trazendo um território de São Paulo, desde o extremo leste, que é a cidade de Tiradentes, um lugar que os números já demonstram, né, a estatística já demonstra a maior prevalência, a maior existência lá da composição étnica, né, daquele território como sendo de pessoas negras. E aí pessoas negras de toda essa concepção, né, que sua neta traz no final, né, da composição do pardo, do negro, enfim, mas principalmente desta perspectiva de exclusão. Quando nós vamos observar, a exclusão ela se perpetua e ela traz consigo, em todos os setores da sociedade, a iniquidade existente do Estado brasileiro para com nós, homens, mulheres, crianças, negros e negras, né? Na saúde, mas a gente poderia também citar os vários casos na educação, no acesso a outras políticas públicas e, sobretudo, e aí é uma pauta que eu já é puxando também uma discussão que a gente vai fazer daqui a pouco, no direito do envelhecer com saúde, do envelhecer com luta, né? Eu tenho trazido esse reflexo no documentário, Geraldo, porque você, como uma mulher idosa negra, né, que está compondo essa luta da idosidade negra, esse documentário ele se coloca neste momento, né, que nós começamos assim a avançar numa discussão de idosidade negra. Você se coloca pelo meio audiovisual também como essa referência numa discussão que perpassa todos esses setores que eu falei, porque a idosidade, mais do que um momento na vida, é um projeto de vida para quem é jovem. Se todos os jovens parar para perceber isso, você vai perceber que o nosso projeto, pelo menos o meu hoje, um homem de 40 anos, quiser chegar na idade de Zé Luiz, com a vitalidade da Lene Blu, com a perspicácia da Geralda e de tantos outros, né, que estão aqui presentes, que a gente podia citar, que estão aqui de pé fazendo essa discussão nesse momento. Então, há uma luta tremenda por ser travada, uma luta que ela vai continuar. Eu acho que é dar essa certeza também para os nossos mais velhos, né? Eu falo sempre da nossa ancestralidade viva, que está presente aqui com nós, está presente aqui entre nós, né? Essa tranquilidade de que essa luta, esses sonhos que outrora foram sonhados, que alguns estão sendo conduzidos para uma realização, uma concretização, e os que ainda não foram, eles possam estar presentes também na luta que segue do ponto de vista geracional mesmo, das gerações que seguem, da juventude que vem, que escuta e vê, assiste um documentário como esse, né? Do adulto jovem que pega o livro dos griots e vai ter acesso a ler, de uma moça, de uma mulher negra ou não, que pega o livro Envelhecer da Lene Blu, ou que mesmo tem a oportunidade de ter acesso à literatura produzida pelos Filhos de África, que é uma entidade, uma editora aqui vinculada ao companheiro José Luiz, também que tem uma longa trajetória de produção literária na temática racial, né? Então, há uma luta muito longa por se travar ainda
do qual esse documentário ele é um disparador importante, é um passo importante que foi dado, que vem sendo dado quando ele é exibido nessa sala aqui na região das Águas Virtuosas, na luta e no desafio que é discutir isso, né? Nesse território onde a gente sabe também que tem seu histórico de exclusão e de dificuldade de tratar a questão racial. Mas eu acho que o que mais marca para mim, e aí para terminar minha fala, é a leveza com que Geralda sempre se posiciona e traz. Porque hoje é até mais simples, entre aspas, você tratar a questão racial. Acho que existe um amadurecimento, onde há uma facilidade de você tratar, as redes sociais também facilitam isso. Que bom, né? É uma facilidade. Mas Geralda não está nessa luta de hoje. Nossos mais velhos aqui nessa roda não estão nessa luta de hoje. Mas eu já conheço Geraldo há uns 5 a 8 anos. Né? Que eu cheguei em São Paulo para fazer residência, fiquei. Conheço Geraldo de antes da pandemia, né? Das atividades da Aliança Pro Saúde da População Negra. Depois, na pandemia, as atividades diversas que Geraldo fez em Cidade de Tiradentes, por cobrar direitos àquela população, naquele território, que não eram atendidos naquele momento tão crucial, né? Em detrimento de outros territórios de São Paulo, onde todos os direitos eram garantidos. No extremo leste, sobretudo na cidade de Tiradentes, esses direitos não eram garantidos, né? Mas Geralda nunca perdeu essa leveza, essa doçura, esse afeto na forma de falar, na forma de tratar, na forma de trazer uma questão mais incisiva ou mais difícil de lidar por questões, sobretudo, de ordem étnico-racial. A gente sabe que tem gente que se mexe na cadeira quando a gente fala de negro e de negro, mas Geralda, com a leveza e a forma leve e doce dela, sempre tratou disso e sempre foi esse exemplo de sobriedade, de tranquilidade e de capacidade de diálogo. Então, eu acho que é isso a grande mensagem, pelo menos, que eu retiro e sinto nessa discussão toda, trazida pelo documentário, né, que aponta a questão do envelhecer e do que significa envelhecer no extremo leste de São Paulo, mas, sobretudo, por um modelo, pela forma de fazer que você apresenta para a gente como uma tecnologia ancestral, porque é dessa forma que nossos ancestrais avançaram, é dessa forma que nós continuamos avançando com você, com um doce chamado Lenny Blue, com o Zé Luiz, que é um griot aqui do Calvo, que tem um grande carinho, ele sabe, você está falando sobre isso. Você representa para mim enquanto referência de homem negro e de luta, e de envelhecer com saúde, né? Você, o Adão, porque é disso que se trata ao final. Eu venho de uma geração que até 10, 20 anos atrás, com 40, eu não via esse referencial. Eu não conseguia visualizar a possibilidade de envelhecer como um homem negro, numa nação que a cada 30 segundos mata um jovem negro, e de repente a gente vislumbra, né, a possibilidade de envelhecer bem, com luta, com suor, mas, sobretudo, como essa referência para novas gerações. Então, eu quero agradecer, sobretudo nesse momento, a vocês, porque vocês acabam se tornando para nós, eu digo isso a nível nacional, viu, Gerardo? Você sabe disso, isso é uma referência nacional, desse modelo de envelhecer que até outrora a minha geração, e acho que muitas gerações não tinham, e hoje nós temos. Então, é muita responsabilidade, mas até diante de tanta responsabilidade, do que possa significar o peso dessa responsabilidade, você trata com leveza. Então, é essa leveza que eu quero levar para a minha vida, é essa leveza que eu me espero em você, é essa leveza que eu quero que a gente consiga construir coisas. Entenda, essa leveza não significa omissão ou não tratar as questões. É método. É tratar tudo, resolver o que tem que resolver com esse método de leveza, mais perspicácia. Leveza, mais incidência quando for necessário. Leveza, mais posicionamento também quando precisa ter posicionamento. E sempre de maneira muito fina, muito delicada, muito doce. E é isso, né? Eu acho que é o que eu aprendo muito com você no nosso dia a dia, na nossa luta,
e eu agora como coordenador executivo da Aliança para a Saúde da População Negra, que você é uma das fundadoras, né, nossa matriarca lá. Para mim isso é uma satisfação estar aqui e poder falar e dizer isso para você pessoalmente num momento tão importante. Muito obrigado. Então, eu sou José Luiz de Jesus, como registro de nascimento, e Eleazar Fum, por identidade, vamos dizer, espiritual, né? Onde eu faço referência ao Swahili, né? Em parte do norte da África, a Eleazar, eu como um homem com inspiração Rastafari, né? E, portanto, com passagem bíblica ali em Levítico, né? E todo o Velho Testamento, né? Eleazar como sendo o segundo homem a auxiliar um povo à sua terra de libertação, e o Fum, que é um sufixo afro-universal. Poderia, evidente, me estender um pouco mais nessa apresentação, mas a estrela da festa é a Geralda. Né? E uma doce estrela. Né? Eu particularmente tenho certeza que nós agradecemos a existência, né, de uma mulher negra com uma história de vida a essa altura da vida, com essa graça, com esse sorriso, com essa energia capaz de inspirar um documentário, um filme desse, que nos proporciona a refletir sobre tantas coisas, né? O Malcolm falou uma série de coisas, dentre elas, né, o que é chegar a essa idade, né, ao ser, como é colocado aí, do idoso, no caso nosso, acima de 65 anos, né, tiramos a ser o grande idoso, né, como é colocado aí acima dos 80. E eu, inacreditavelmente, eu olho assim e falo, gente, talvez eu seja o mais velho daqui. Mas como assim? Me sinto um garotão. Sei que não sou. Deixei a barba para cada vez que eu passar na frente do espelho, eu ver minha barba branca e falar, ó, menos, hein? Menos, hein, garoto? Se você sentar aqui igual um ripizinho novo, para levantar, você precisa de ajuda dos universitários. Então, nisso eu vou me aproximando mais a Geralda, que é mais novinha que eu, viu? Seria minha irmãzinha mais nova, né? Mas é inevitável, com essa idade, mesmo a gente tendo esses acalantos, né, esses elogios que o meu irmão Michael, meu querido Michael, né, coloca, a gente fica meio sonolento. Estou no escurinho aqui, passando um filminho, descendo um pouco. É inevitável, é natural, inclusive, né? E louvável, legal, quando não acontece, também tem momentos, né? E nisso, né, a gente volta a essa possibilidade que você, Geraldo, nos proporciona de poder refletir muito mesmo. Porque o que é ser uma mulher negra? Se cada um fechar os olhos aqui agora e repassar as mulheres negras que viram e ouviram ao longo de suas vidas, o que nós vemos? Vamos fazer um pequeno exercício. Vamos cada um fechar os olhos e ver as mulheres negras
cruzaram a nossa vida. Nossas mães, nossas tias, nossas vizinhas, as pessoas que cruzam as ruas, quantas vezes fomos servidos por ela. O tanto que elas serviram, o tanto que elas fizeram a vida, o tanto que essa sociedade é violenta para com o povo preto. E está aí as estatísticas em cima da juventude preta. E o pior de tudo é o Estado brasileiro que é letal ao jovem preto. E uma mulher com as suas peculiaridades, especificidades, como ela sobrevive e como ela vive e dá vida. E dá vida. Além dela dar a vida, ela dá vida para cada um de nós. Não é nem um pouco, não é pouco, não é pouco. E agradeçamos e tenhamos alegria também. Tenhamos alegria, porque há tanta graça. Não é? Quantas vezes nós já não fomos contagiados com esses olhares, né? Quanto essa delicadeza não nos calou profundamente. E além disso, essa mulher essa mulher é um ente político. Um ente político, eu sou de São Paulo também, e como a sua netinha coloca no final, ela é da Coab 2, José Bonifácio. Eu sou da outra Coab, Coab 1, que é a Padre Anchieta. E eu vi quando nasceu a cidade de Tiradentes, que é uma cidade, dormitório, como é colocado, com milhares de pessoas, não vou arriscar dizer quanto, mas que, creio, é em torno de 100 mil pessoas, a 20 ou 30 quilômetros do centro da cidade. Quer dizer, você tem que ser herói para sobreviver a isso. E se você não é herói, não é um herói, não é uma heroína, você nasce, vive e morre ali. Você não sai até lá. Você não vai até lá. Quantos homens a gente não vê nessas periferias do Brasil? E há sim esse recorte do povo preto que tem que se levantar e reagir contra isso, que ele passa a vida dele somente trocando o dinheiro ali naquele seu mínimo entorno. Nunca teve uma conta bancária. Mesmo hoje, com esse auge de dinheiro plástico, nunca teve o cartão e leva a vida no peito, leva a vida na raça. E quanto não perde todo mundo quando não olha para essas pessoas, sabendo que essas pessoas são na verdade. Porque qualquer um que olhar para uma pessoa negra, ela sabe que ela está olhando para um herói. Porque passar o que passou e o que passa negros nesse território aqui, não é qualquer um que aguenta. E não há lágrima nisso, não. Não há, é olhos secos, como diria Agostinho Neto, o grande líder da libertação do território angolano. Volto a dizer, o que uma mulher determinada, com disciplina, com respeito e autorrespeito, não é capaz de fazer, não é capaz de criar momentos
onde nós podemos refletir sobre isso tudo. E cada vez que um branco ou autodeterminado como branco, porque bastou sair do Brasil para a taxa de brancos brasileiros cair a 1%, hein? Alguém que viajou já aqui sabe. Qualquer um que chega aqui, passa da fronteira brasileira, se chega no norte, é no mínimo latino. Então, qualquer um que olhar para a população negra sabe que quem sobreviveu é porque é um herói. Porque desde os translados do continente africano até aqui, é a morte que nos é apresentada. De um navio negreiro, onde os corpos eram descartados, como qualquer fardo desprezível, para se tornar comida de tubarão ou seres desse universo marítimo. Nós ficamos de pé e sobrevivemos. E estamos continuando. Então, vamos fazer o melhor para nós. Os negros que estão aqui, por favor, se unam, conversem entre si, criem o que a Geralda criou, o que nós nos esforçamos para criar. É necessário. É um ato de libertação. E um ato de libertação não é para branco, preto, amarelo, verde, azul. É libertação. A libertação interessa a todos. Foi isso que você me inspirou, Geraldo. Obrigado. É bom ser último, porque aí todo mundo já falou tudo. E quando eu crescer, eu quero ser que nem a Geralda mesmo, porque ela é uma inspiração. Eu não tinha assistido esse documentário em São Paulo, Geralda. A gente não tem tempo, gente. Não é como vocês aqui. É complicado. Passou 2 vezes e eu não deu para ela. E eu estou muito feliz de estar vendo aqui nesse território, porque essa terra onde nós estamos é muito sagrada para mim. É uma terra que nos foi tirada, que tinha água sagrada, só por isso. Como tudo que foi que aconteceu com a gente nesse país. Então, passar esse documentário de força, de vida, de história, de resistência, é muito importante para onde estamos, onde a gente está. Que é um lugar que era nosso. A questão de ser nosso não é a questão do poder de ser nosso, é do reconhecimento, que nós tínhamos água, essa água sagrada, essa água que cura, era no nosso território dos negros. Só que só por isso já não é mais. Então, passar isso, para mim, pessoalmente, é reparação. Porque nós temos que saber isso, mas vocês também. Não só para valorizar o território, mas para a gente poder caminhar juntos, apesar dos privilégios, né? Para ter essa consciência do privilégio, que nós estamos todos vivendo num território que foi tirado por antepassados de alguém aqui, mas que a gente pode retomar isso em prol de todos, em prol da tal igualdade, vou questionar esse termo, mas da equidade. Né? E a Geralda deu exemplo de fazer isso, porque o Instituto, além de abrigar, ele forma. Esse documentário é formação, né? Que a gente aprendeu um monte de coisa aqui, só assistindo. No Instituto é de formação também. Com o convívio, com essa história que a gente está passando assim, rapidinho aqui, que essa terra nossa, que nós temos essa água. Eu falo toda hora porque me dá um orgulho ser descendente de um povo que tinha essa água que me cura hoje. Essa água me cura pessoalmente. Então, eu estou feliz por isso, por esse privilégio, orgulhosíssima da Geralda. E
certa de que é um degrau, uma semente que vamos caminhar juntos em prol dessa equidade, né? Cada um pegando a mão e não utopicamente, mas sentindo o peso da luta que a gente viu nesse documentário leve, né? Leve, mas tão profundo. Mas aproveitando o gancho do Luiz a respeito de que é sempre uma oportunidade de dialogar, de conversar, de expandir os horizontes, de criar conexões, gostaria de convidar a dona Ângela e o seu Magô, que são representantes da AFOMAC, Associação do Folclore do Congado de Lambari, para dar um abraço. Um beijo, eu emocionei o tempo todo. Muito. Quero dizer para vocês que quando eu crescer, eu quero ser uma jovem. Já cresceu. Muito obrigada. Amém. Assim seja. E nesse agora comece a aproximação da FOMAC com o evento. Geraldo, que prazer, viu? É isso. Lili capricha. Lili. Isso é importante, Geraldo. Já sabia, já. Pra mim não é novidade, já sabia. Aí, ó, é mais novo que eu, ó. Tá vendo? Eu sou mais velha mesmo, gente. Por isso que eu posso ser a mais louquinha, né? Eu tenho direito.